para falar sobre um pouco mais das franquias e também conhecer aquilo que implica todo esse setor. Vamos falar aqui com o Jorge Ávila do Você Visionário. Jorge, muito obrigada mais uma vez pela sua presença. Obrigado, pastor. Eu agradeço. Fala pra gente o que seria franquias, né? A gente sempre ouviu falar, eu particularmente, franquias, a gente sempre lembra das questões assim, daquelas grandes franquias, não? Aqueles grandes nomes, então eu quero usar aquele nome, eu vou ter que pagar a franquia para usar o nome daquelas grandes empresas. Mas isso, com o decorrer do tempo, foi mudando. Não são só mais aqueles grandes nomes, mas sim todo o segmento que deu certo de uma forma ali, até mesmo pequeno, ele vai ali se expandindo e outras pessoas podem usar aquele nome, aquela franquia. Fala pra gente como que basicamente funciona o setor de franquias. O setor tem crescido já há muitos anos, né? E geralmente a gente olha uma franquia e pensa, aquilo é muito caro, né? Como é que eu vou começar uma franquia? A gente atrela muito isso aos fast foods, né? Que a gente vê demais. E as franquias de fast food realmente, elas chamam muito a atenção pela padronização, qualidade dos seus produtos. Só que hoje tem franquias baratas, digamos assim, franquias que hoje partem de 30, 40 mil reais. Produtos hoje que estão em ponta, né, na liderança nas franquias, ainda alimentação e produtos de saúde, beleza e bem-estar. A gente fala muito da oportunidade dos produtos de beleza e saúde, né, pastor? E na franquia também é uma grande oportunidade. O legal é você procurar entender bem daquele segmento, aquilo que a gente sempre fala, pastor. Por mais que aquele franqueador já esteja no mercado há muitos anos, entender um pouquinho, né, a história desse franqueador, como é que é a marca, se a marca realmente está estabelecida no mercado, produtos de qualidade, mas as oportunidades são imensas. Hoje tem franquia, eu gosto muito de franquia de café, né, que é uma franquia que não é cara, né? Se você dá uma olhada, hoje tem franquias de cafés hoje de 50, 60 mil reais ou até às vezes mais barato. E a gente vê que tem um movimento muito grande. E quem não gosta de café, né, no Brasil? Eu adoro, né, eu pastor? Também, eu amo não demais. Fico sem. E é uma grande oportunidade. A alimentação ainda é um segmento que movimenta muito. E o bom da franquia, o que é? A padronização. A marca já está estabelecida no mercado há muitos anos e essa atenção toda que o franqueador dá ao franqueado. Isso é bem legal também. Então a gente sabe que vai ter todo esse apoio. E quando você fala aí desse valor inicial de hoje existir as franquias de 30, 40 mil, mas o que sempre me preocupou muito quando a gente vê as questões de franquias, que não é só o capital inicial, né? As franquias, elas exigem ali o capital de giro, ou seja, você tem que ter o capital inicial para você comprar a franquia, você tem que ter o valor de capital de giro, ou seja, você tem que ter disponível, provar a franquia que você tem aquele valor disponível, porque ela não vai permitir, pelo menos era assim antigamente, então você me fala das novidades agora, porque eu sei só de muitos anos atrás. E ela exigia aquele valor de capital de giro para que você pudesse manter, para que você não fosse dar um tiro errado, aquela franquia sujar o nome dela, vamos dizer assim, com aquele empreendedor que não se programou. E também tem a questão dos royalties, que você tem que pagar em cima do seu lucro, ainda em cima daquilo que você tem de margem de lucro. Isso ainda existe? Ainda é dessa forma? Existe, exatamente assim mesmo. Na verdade, você não compra a franquia, digamos assim, você tem uma licença por alguns anos, depois você tem que renovar e você paga esses royalties. E é isso mesmo que a pastora falou, né? Você tem que ter, além do recurso, capital ali para você montar todo aquele negócio, ou escolher lá, às vezes, um quiosque, ou uma loja física, uma loja dentro do shopping, cada um tem o seu preço. O franqueador também exige que você tenha um fluxo de caixa para manter esse negócio, até mesmo para não queimar a marca dele. Porque ele levou tantos anos para trabalhar, para construir aquela marca, colocá-la no mercado, fixar essa marca, deixá-la forte. E ele trabalha para que esse franqueado não estrague todo esse trabalho. Então, realmente tem todo esse planejamento em cima da franquia. Então, assim, vamos dizer que todo esse capital, todo esse dinheiro que é investido, os royalties que você vai pagando, é como se fosse uma assessoria permanente. Seria isso, Jorge? Exatamente. O franqueador, ele te dá uma assessoria ao longo aí da tua história como empreendedor dentro daquela franquia. Você tem lá reuniões de negócios, você pode, às vezes, tem algumas franquias que ela tem um grupo de conselhos que você possa lá estar dando a sua opinião, estar dando a sua ideia, ajudando a franquia a crescer ainda mais, a trazer mais, digamos assim, mais visibilidade no mercado. Então sempre você vai ter ali uma assessoria, as promoções, aquilo que a franquia vai estar fazendo e você vai poder estar inteirado ali e sempre envolvido. Então esse apoio é uma chave ali para que você possa ter sucesso na sua franquia. É muito legal isso da parte das franquias, do franqueador, no caso, toda essa estrutura que ele dá ao franqueado. É aquilo que eu falei, às vezes a gente acha que a franquia ela custa muito caro. Legal você fazer uma pesquisa como um empreendedor, você que sonha ter uma franquia, tem lá franquias hoje de limpeza também,
também, que é uma oportunidade, franquias atreladas ao setor automotivo, então tem muita oportunidade legal. E isso que a pastora falou é algo que atrai bastante, essa assessoria por parte das franquias e do franqueador. Nessa estrutura que ela monta tudo para dar esse respaldo, para ajudar o empreendedor a galgando o seu crescimento. Mas é importante porque tem muitos novos empreendedores que vê lá, não, você vai ter o retorno em 6 meses, 1 ano. Geralmente isso não acontece dessa forma. Então tem que tomar um pouco de cuidado para essas propagandas que falam que o teu retorno vai ser muito curto. É isso que eu queria perguntar, porque as franquias, elas prometem um retorno muito rápido. Exato. Né? As franquias, claro que todo empreendedor, ele quer colocar o dinheiro e ver esse retorno rápido. Isso é de todos os empreendedores. Mas nem sempre essa receita é tão exata assim, né? Não é tão matemático. Então a gente precisa estar ali preparado para essas intercorrências que podem vir no caminho. Então, aquilo que a franquia promete, olha, o seu retorno, você vai receber esse retorno em 6 meses, 1 ano, isso existe de fato ou é de acordo com a franquia ou com o segmento? O que você poderia dizer para a gente? Na verdade, assim, tudo depende do mercado. Você vê, agora a gente está vivendo uma crise. Exato. Imagine lá atrás um franqueado, um novo, vai lá comprar uma franquia e lá o franqueador prometeu um retorno de 6 meses, a 1 ano, 2 anos. Mais uma pergunta. Aí veio a crise. Isso vai em contrato, esse Não retorno? Vai. Então, bem lembrado. Porque, na verdade, é isso. A gente depende dessas mudanças de mercado. E o mercado, ele muda constantemente. Nós tivemos aí o caso da pandemia. Algo que veio, assolou o planeta inteiro, prejudicou todos os empreendedores, franqueados ou não, foi um problema. E aí, como é que fica? Então, é bom você ter que esses problemas no futuro podem acontecer. Ou crises financeiras, ou crises políticas, ou crises de pandemia. Então, não ir muito nessas 6 meses, 1 ano, sempre montar um fluxo de caixa a médio e longo prazo. O que é o médio e longo? 2 anos a 5 anos. Não se emocionar muito, porque hoje as pessoas nas suas carências, não, eu tenho que recuperar meu dinheiro em curto período, eu já venho de dificuldade. E não é assim. A gente sempre fala, né, pastora, que tudo é uma construção. Sim. E essa construção também no empreendedorismo, ela é demorada. Então, você fala aí de 2 a 5 anos, então, para você ter esse retorno. Isso. E o que a gente pode perceber a respeito, nós falamos das vantagens. Então, as vantagens são assessoria permanente, você vai ter sempre um suporte, reuniões ali comerciais para você poder levar o seu negócio de uma melhor forma, você vai ter sempre ali uma direção do que você fazer. Então, a gente está falando sobre isso. E as desvantagens de uma franquia? Porque aqui a gente está querendo esclarecer para quem está nos assistindo a escolher. Ou você vai investir todo o seu dinheiro numa franquia, ou você vai investir todo o seu capital num negócio que você vai empreender por si só, ou seja, você vai desbravar. Então, a gente já falou muito a respeito do que a gente vai desbravar aqui como empreendedor solo, vamos dizer assim. Mas e as desvantagens agora de uma franquia? Quais que seriam essas desvantagens? Porque deve ter. Tem. Eu falo que tudo na vida a gente tem risco, né, pastor? No empreendedorismo, no investimento, tudo há um risco. Por isso que é importante, você que quer ter uma franquia, fazer parte de uma franquia, estudar principalmente a história de vida do franqueador, né? Quem que inaugurou, quem que montou aquilo, se ele tem uma história dentro daquele segmento, ou de alimentação, o setor automotivo, ou de café, mas se ele tem uma história dentro daquele segmento. Porque às vezes eu já vi casos aí de pessoas que compram franquia e a pessoa que está lá, o franqueador, às vezes é um pouco aventureiro e acaba realmente se desviando um pouco daquilo que é o objetivo da franquia. Então é bom tomar cuidado com isso, né? Porque quando você entra na franquia, você tem que seguir tudo, né? Lógico, você não tem opção. Não, você não tem. Às vezes a pessoa pensa assim, não, eu tô lá, eu vou dar uma mudada, eu vou vir outro. Não, você tem que seguir. Até isso tem em contrato. Está em contrato. Isso está em contrato. Você tem que seguir as normas. Para mim, essa é a principal desvantagem, Jorge. Com certeza. É você não ter a liberdade, por exemplo, um segmento de alimentação. Eu vendi hambúrguer. Sim. Aí, não, agora eu quero criar aqui uma batata frita diferente. Não pode. Não pode. Isso de você querer criar ou mudar aquela padronização, não pode. Alguns contratos, inclusive, têm cláusulas penais que acabam realmente levando multas, algo que realmente vai acabar arrumando um problema para esse novo empreendedor. Eu acho que isso que você falou é bem a fonte mesmo. Sim. Porque quando você tem uma pessoa com muita experiência, que seja o líder, o dono daquela franquia, você sabe que ele vai fazer de tudo que tiver, ele vai estar sempre antenado de tudo para levar a melhor forma ali para os seus franqueados, para poder fazer do melhor jeito. Mas quando pode ser, às vezes, um aventureiro com muito capital, muito dinheiro disponível, mas não, às vezes, entendendo tanto daquele segmento. Então, você pode, às vezes, colocar
colocar dinheiro ali de uma forma que não vai trazer retorno. A pastora tem razão. Eu vi casos no passado, desculpa, eu vi que alguns empreendedores de franquia acabaram montando grandes franquias realmente para, digamos assim, usar os recursos para outros fins. Digamos, aquilo era só uma maquiagem. Exato. Então, por isso que é importante para o novo empreendedor, a pessoa que sonha muito, pesquisa bastante. A Associação Brasileira de Franquias tem um site muito legal, dá uma olhada lá, ela mostra todas as franquias disponíveis, né, que você sonha entrar. Legal você colocar aquilo que realmente você tem vontade, que faz parte do teu sonho. Qual o segmento que você já domina mais, né? E ali você vê o leque de opções que tem disponível. Eu já vi casos de pessoas que acabam se emocionando, não, eu vou entrar nesse segmento que está legal. Não, vá naquilo que realmente você quer, que faz parte do teu sonho e estude sobre aquele empreendedor, sobre aquela franquia. Ótimo. Jorge, muito obrigada pela sua presença. Mais uma vez, tenho certeza que a gente pôde esclarecer bastante para as pessoas que estão em casa a respeito de franquias. Uma forma que você também pode empreender com sucesso.